os saberes indígenas têm muita participação dos nossos mais velhos, né, para estar colocando a questão da cultura para a gente poder dar continuidade. Através dos mais velhos que a gente vai aprendendo, né, e daqueles troncos velhos que também já se foram, que viraram ancestral, né, porque para a gente, quando um mais velho se vai, ele vira um ancestral. E aí, essa transmissão dos saberes, ela é importante, porque através disso que a gente vai saber os nossos costumes, as nossas línguas, os nossos modos de vida, porque tem coisas que a gente aprende com os mais velhos. Por exemplo, vou citar um caso, né? No meu caso, eu aprendi com a minha avó. A minha avó, a gente quando ia almoçar, a gente não almoçava em mesa, a gente almoçava no chão, né? Colocava as vasilhas no chão, e aí cada um colocava seu prato e a gente ia fazendo a refeição, né? Então, isso é um saber que hoje em dia não é uma coisa do europeu, né? Comer de garfo, de faca e essas coisas aí. Mas a gente não, a gente sempre tem isso na memória da gente, e isso é um saber muito importante, a questão da ancestralidade, os cantos, né? Que os mais velhos trazem, essa vivência dos cantos. E porque também é importante a gente ter isso, né? A gente preservar aquilo que a gente a nossa cultura. A espiritualidade indígena, ela conta muito com os nossos rituais. Os nossos rituais que a gente vivencia. Eu quero contar uma coisa aqui muito importante sobre a questão do ritual, do nosso ritual. Os nossos rituais é sagrado porque é algo que não pode ser apresentado. É algo que é um saber que é um saber somente reservado para algumas pessoas dentro da aldeia, na questão da pagelância, os ensinamentos do pajé. Então a espiritualidade ela é muito forte para esse sentido. Mas nós tivemos que sair, certo, desse sagrado, ter que puxar o toré nas ruas, para quê? Para que o branco visse que nós, né, ainda tínhamos a nossa cultura. Ou seja, a gente teve que mostrar a nossa cultura, a gente teve que mostrar o nosso sagrado, aí para usar como se fosse um ato político, né, um ato político de buscar a questão dos nossos direitos. Então, foi organizado isso, acho que em todo o Brasil, ele é feito dessa forma, certo? O índio teve que ir para as ruas, mostrar o seu toré, uma coisa que é só dele, interno, ele passou a fazer isso para que mostrasse que o índio estava ali, que o índio existia, que o índio existe, né? Muita gente ainda dizem, né, que não existe índio no Ceará, como se fosse assim uma discriminação, uma desvalorização mesmo, certo? Por quê? O índio no Nordeste, o índio no Ceará, usar roupas, né, usar esses instrumentos que é uma necessidade, como um celular. Então, tudo isso é visto. Outro ponto, o índio saber ler. Então, para o branco, a visão do branco é que o índio é aquele selvagem, pelado, que não sabe ler. Então, e hoje, né, a gente tenta mostrar que é diferente. A resistência é isso, é mostrar que estamos aqui, nós tivemos que gritar, levantar a bandeira e dizer, olha, estamos vivos, nós existimos, né, e que nós
Nós temos a nossa cultura, nós temos as nossas tradições e que nós ainda vivenciamos isso. Quando saímos de nosso território, como diz a cacique pequena de Inipapo, a cacique de Inipapo, a cacique pequena ela sempre dizia que o índio fora da sua terra é como se fosse um peixe fora da água. E é isso, então, fora do nosso território, a gente fica fraco, a gente fica sem a nossa vivência, sem a nossa vida. No meio indígena, né, no movimento indígena, nas retomadas, nas aldeias, a gente vê muitos puxadores de toré sendo os homens, né? Então, como se fosse não, é um machismo ainda, que está enraizado não só na sociedade, mas também na questão indígena. E hoje em dia a gente tenta quebrar muito essa questão do machismo, porque dentro da nossa comunidade, quando a gente vai fazer o ritual do toré, que a gente vai cantar os nossos cantos, né, vai entoar nossas maracas, a gente entra dentro da roda do toré e participa junto ali, como os homens também participam. Então nós mulher, criança, todos ali no meio da roda do toré, puxando também toré. O toré, ele é um momento de espiritualidade nossa, de conexão com os nossos antepassados, né, com os nossos ancestrais que já se foram, e também tem os troncos velhos que também faz parte do toré. Mas o toré, ele não tem assim uma data específica para nós enquanto povo tapeba. É realizado muito toré na festa da Carnaúba, né, que tem todo ano, mas não é uma coisa que fica só lá na festa da Carnaúba, não. A gente também tem o toré dentro das nossas comunidades, né, cada comunidade tem o seu dia de festejar, né, as suas lutas, as suas vitórias, e de festejar com o toré. E o toré ele pode ser feito a qualquer momento, basta a gente se juntar, né, pegar as maracas e fazer o toré. Não tem assim, só naquela data específica, não. O toré é cotidiano. Toda hora a gente tá ali, no dia a dia, a gente tá cantando o toré, fazendo o toré, batendo as maracas, balançando as maracas, e é isso. O toré é isso, é a vivência nossa. Se a gente vai para uma lagoa, a gente vai, leva as maracas e vai cantando toré. Então é isso, entendeu? O toré é bem sagrado, muito, muito assim, valorizado por nós, né? E tem que ser muito valorizado por nós, porque as nossas raízes é o que a gente é. Então é muito importante. Toré, assim, na questão dos jovens, né, de estar participando do toré, tem muitos jovens sim que participam do toré, que faz, né, tá ali junto no ritual, mas assim, eu acho que essa consciência da questão do toré tem que partir de nós enquanto pais, enquanto indígenas, né, a gente levar os nossos filhos. Eu sou indígena, eu tenho que levar a minha filha que é indígena, meu filho que é indígena, para também participar daquele momento, e aquele momento ser celebrado, e ele notar que aquilo é importante para a cultura dele, né? Porque um povo sem cultura não existe. Então, para dar continuidade à cultura indígena, a gente tem que levar os nossos filhos para estar participando do toré. Os jovens têm que participar, os jovens têm que estar atuantes no toré, né, na cultura, porque futuramente a gente não vai estar aqui, né? A gente também vai ser um ancestral, e esses ensinamentos têm que ser deixados para os mais jovens, para estar dando continuidade à luta, continuidade à cultura, e que essa cultura não morra, porque se não fosse os nossos ancestrais, a gente nem estaria aqui nesse momento agora, né? Um momento tão importante, e aí a gente vai dando continuidade com os filhos da gente. A internet, ela, hoje em dia, ela é muito aliada, né, dos movimentos indígenas, tem muitas organizações que utilizam a internet para divulgar os seus trabalhos, né, das suas comunidades, do movimento. Ela tem os benefícios e tem os malefícios também, né? Só que eu acho que hoje a gente tem uma visibilidade maior, as pessoas podem estar pesquisando mais sobre a internet e saber mais sobre aquele povo, né? Não vai saber tudo, porque tem que ir lá na base e saber o que de fato acontece com aquele povo. Mas a internet ainda é um risco, né, também para os jovens, porque a gente vê muito assim, os jovens absorvendo as coisas ruins da internet. Mas é importante, acho que nesse momento é importante. E não é porque a gente utiliza a internet que a gente vai deixar de ser indígena. É tipo a questão do celular. Ah, tem um celular, não é indígena. Não, a gente pode ter um celular e a gente continuar sendo indígena. Então, a internet eu acho que sim, porque quando a gente quer saber de outro povo, não tem como eu ir lá
que por conta da distância, de ser longe, mas tem como eu ir lá na página dele, de eu pesquisar, né, como até agora mesmo está acontecendo sobre uma discussão no STF sobre o marco temporal, e aí a gente não tem como a gente estar em Brasília para saber como é que tá, a gente vai acompanhando pelas páginas e vendo as organizações indígenas postando sobre isso, e aí a gente fica sabendo, coisa que antigamente a gente não tinha como saber, porque os líderes iam lá e muitas das vezes não trazia, não falava, não retornava, né, dizendo como era que tinha sido, como tinha ocorrido e o que era de fato. E hoje em dia não, a gente tem como saber, mas por conta da internet também. O toré, hoje eu vejo que as pessoas têm curiosidade de saber, né, o que é o ritual do toré para os indígenas, o que é que eles estão fazendo, nós enquanto indígenas estamos fazendo ali naquele momento de ritual. Tem ainda discriminação, né? Tem muita discriminação ainda, mas eu vejo que está aumentando mais essa questão do conhecimento das pessoas em relação à cultura indígena, não só a minha, mas de outros povos também, né? Então, assim, questão de discriminação, eu acho que é uma coisa que é enraizado e a gente só tem que tentar mudar isso e mostrar, né, para as pessoas que não conhecem, olha, isso aqui é o ritual do toré, isso aqui é o que a gente faz no dia a dia. E aí a pessoa tendo um conhecimento daquilo, daquela cultura, ela fica assim tão feliz, nossa, eu imaginava que seria outra coisa e não é uma coisa tão legal, tão importante, uma coisa que carrega muita energia. Então as pessoas, eu vejo também essa valorização, sabe, das pessoas em relação à cultura indígena hoje em dia. Até porque o Brasil é indígena, né? O nosso país, ele é indígena. Quando os invasores, né, porque fala descobrimento, mas não houve descobrimento. O que teve foi invasão mesmo do nosso território, do nosso Brasil, né, que é o Pindorama, que aqui o Brasil é chamado Pindorama. Então, eles chegaram para destruir a nossa cultura, destruir a nossa ancestralidade, destruir... Porque quando eles chegaram, a gente já estava aqui. A gente não é um invasor, a gente já estava morando nesse país, a gente já ocupava esse território. Então, eu vejo que hoje está mais valorizado, né? Temos que mudar muita coisa? Temos, mas é no dia a dia, essa construção é diária. Cada projeto cultural que chega dentro das aldeias indígenas é importante, porque ela ajuda, né, a fortalecer aquela comunidade, ajuda a fortalecer aquele povo, ajuda a propagar, né, essa questão da aldeia mesmo, das pessoas saber, né, ver aquela cultura, de valorizar, de conhecer. E está ali também como um apoio, né, participando das comunidades indígenas, dos movimentos, porque nos movimentos a gente tem o movimento do indígena, mas tem muitos não indígenas que também participam do movimento da gente, que estão ali apoiando. Para você que não sabe o que é, né, um ritual indígena, né, você vem às aldeias indígenas conhecer. Eu sou Ângela Tapeba, né, convido aqui vocês que estão aí do outro lado para vir conhecer a nossa cultura, vir conhecer a realidade do nosso povo, a realidade das bases, né? Como as aldeias de fato vivem, porque hoje a gente vê uma coisa muito estereotipada também, né? Que o indígena tem que estar na casa de oca, nu, pesca, e não é isso, sabe? Então eu acho que você que não conhece a cultura indígena, que quer se aprofundar, venha conhecer o nosso povo Tapé, venha conhecer nossa aldeia, nossas aldeias indígenas e venha ver com seus próprios olhos, né? E sentir essa energia boa que a gente carrega, que a gente está aqui para espalhar energias boas.